Hoje falaremos a respeito de um pensador baiano, pensador espírita brasileiro, por intermédio também de um espírita brasileiro e baiano que vibra, até porque ele não deixou de existir, continua a sua trajetória de desenvolvimento espiritual entre nós, dando o suporte que sempre deu na condição de encarnado e agora mais ainda na condição de liberto do corpo, livre dessa gaiola, dessa cadeia, dessa prisão, livre dessa influência material que limita o ser pensante, toda a sua liberdade nesse mundo. E claro, fruto da sua lábia intelectual, da sua elástica capacidade de investigação, de experimentação, de pesquisa, não só aqui na Bahia, como em toda a América Latina, conforme sabemos há muito tempo, quando ainda estava encarnado lá no Telma, ele comentava as viagens que fazia a se reunir com o movimento espírita pan-americano, ao qual o Telma era afiliado. Assim como inúmeras viagens que ele fazia à Europa, sobre na Suíça, indo pesquisar com aqueles pesquisadores suíços, e trazia para nós essa assertiva fruto do seu trabalho. E aqui eu introduz esse livro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas, e que hoje estamos levando ao público esses magistrais conhecimentos que realmente enche os olhos e os ouvidos de quem vislumbra uma obra desta natureza. Refiro-me a esse pesquisador que eu considero o maior pesquisador da fenomenologia espírita aqui no Brasil, que eu conheci. Pode até ter outros, não conheço. Estou referindo-me ao que conheci e muito aprendi. Foi por intermédio desse pensador baiano, que também seguia as lábias intelectuais desses também pesquisadores sérios, que aprendi a compreender o Espiritismo como ciência filosófica de consequências morais. E hoje falaremos sobre esse brasileiro também, que perrusta aí nas raios grandes intelectuais aqui nesta terra, que chama-se José Herculano Pires. Nascera a 25 de setembro de 1914, na antiga província do Rio Novo, hoje província de Avaré, zona Sorocabana, e desencarnou a 9 de março de 1970.
1979, em São Paulo. Filho do farmacêutico José Pires Corrêa e da pianista Bonina Amaral Simonete Pires. Fez seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira César. Revelou sua vocação literária desde que começou a escrever, aos 9 anos de idade. Isso é coisa para gênio. Fez seu primeiro soneto em decassílabo sobre o Largo São João, na cidade natal. Aos 16 anos, publicou seu primeiro livro, Sonhos Azuis, livro de contos. E nos anos 18, o segundo livro, Coração, Poemas Livres e também Sonetos. Já possuía 6 cadernos de poemas na gaveta. Colaborava nos jornais e revistas da época, da província de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso com idade de 18 anos. Teve vários contos publicados com ilustrações na revista da Semana e no Mário. Foi um dos fundadores da União Artística do Interior, que promoveu 2 concursos literários, um de poemas pela sede da UAI, em Cerqueira César, e outro de contos pela seção de Sorocaba. Em 1946, mudou-se para São Paulo e lançou seu primeiro romance, O Caminho do Meio, que mereceu críticas elogiosas de Afonso Smith, Geraldo Vieira e Wilson Martins. Tornou-se repórter, redator, secretário, cronista parlamentar e crítico literário dos diários associados e exerceu essas funções na Rua 7 de Abril por cerca de 30 anos. Foi autor de 80 livros de filosofia, história, psicologia, parapsicologia, espiritismo e outros ensaios. Vários em parceria com Francisco Cândido Xavier. Alegava sofrer de grafomania, escrevendo dia e noite. Graduado em filosofia na USP, publicou uma tese existencial, O Ser e a Serenidade. José Herculano Pires realizou destacadas pesquisas em alguns desconhecidos médios brasileiros de ectoplasmia. Em 1938, em Cerqueira César, na Sorocabana, levou a efeito experiências com o médio Ciro Milton de Abreu e sua esposa Adelaide. O grupo se reunia numa sala retangular de 6 metros de comprimento por 4 de largura, com apenas 2 portas, uma de passagem interior e outra para a rua. Faziam parte do pequeno grupo Declício de Oliveira e sua esposa Catarina de Oliveira, Maria Virgínia Ferraz Pires e Bonina Amaral Simonete Pires. Às vezes, o médico Dr. Alberto de Assis Nazarete e sua esposa e mais 2 ou 3 pessoas. O médium ferroviário da estrada de ferro Sorocabana era porteiro da estação local. Ele e a esposa eram dotados de sensibilidade variada. Relata Herculano Pires. Tentamos assim experiências de escrita direta, com lápis
e pranchetas. Sobre papel em branco, folha rubricada pelos presentes. Fechava a chave na gaveta de uma mesa colocada à distância do grupo. Portas fechadas à chave. Ambiente de luz vermelha. Todos perfeitamente visíveis. Local tranquilo, sem ruídos. Na primeira experiências e seguintes, durante meia dúzia de sessões, obtivemos apenas pequenos ruídos e sinais levemente luminosos sobre as cadeias dos médiuns. Quando em transe, depois obtivemos a grafia em letras grandes e mais ou menos trêmulas. No papel, dentro da gaveta fechada, a palavra paz. Na seção posterior, a escrita aumentou. Obtivemos paz. Continuem. Com a mesma letra, graúda e trêmula. Depois disso, infelizmente, por motivo de doença da família, dos médicos, não pudemos prosseguir. Mudanças posteriores dissolveram o grupo. Mais tarde, visitando novamente essa cidade, José Herculano Pires teve a oportunidade de assistir a um trabalho realizado com quase as mesmas pessoas e o mesmo médium. Na sala da frente da residência do Dr. Declício de Oliveira, o próprio médium insistiu para que o autor de O Ser e a Serenidade participasse de algumas sessões, pois nada percebia durante os trabalhos e os relatos que, posteriormente, faziam-lhe pareciam suspeitos. Tinha receio de estar fraudando inconscientemente, sem que os participantes do trabalho o percebessem. Maior era a sua desconfiança diante do entusiasmo revelado por todo o grupo, conta Herculano Pires. Presenciamos então a um dos fenômenos mais curiosos de ectoplasmia, de que já tínhamos notícia pela leitura de livros especializados. Na sala escura, mas não totalmente, pois não dispunham de ferro, e a luz filtrava livremente pelas telhas. O médium em transe, cercado pelo grupo, a emissão de ectoplasma começou com leve característica. Luminosidade sobre a sua cabeça, seguida da expansão, com cheiro cada vez mais acentuado de ozônio, de um leve nevoeiro que se adensava progressivamente. Quando a sala estava completamente tomada por esse nevoeiro leitoso, começaram curiosos fenômenos de explosão ectoplásmica, semelhantes em proporções relativas a descargas elétricas na atmosfera. Pequenos relâmpagos estrelajavam no ambiente, cortando o ar de um lado para o outro, sempre em sentido descendente, produzindo o odor mais forte de ozônio. Esses efeitos duraram por mais de 2 horas, de maneira que podemos observá-los à vontade. Noutra sessão, o mesmo médium foi levitado de forma estranha. Sentado numa cadeira, encostado à parede, foi arrancado da mesma e deslizou pela parede até o teto, sendo colocado em pé no alto da parede. Acesa a luz, vimos-lo equilibrando-se no alto, mas de corpo curvado para a frente, o que dava a impressão de que iria cair. Ficou nessa posição por 2 minutos cronometrados. A seguir,
apagamos a luz elétrica e ouvimos imediatamente um novo ruído de arrasto, como se o seu corpo fosse levado de arrastão. Ele era colocado de pernas entrançadas no madeiro do teto e de cabeça para baixo. Acesa a luz, podemos vê-lo assim durante 1 minuto. Apagada a luz, em apenas 2 ou 3 segundos, foi impossível o cálculo exato, dada a rapidez do fenômeno. O médium se encontrava de novo na cadeira, sentado e em transe, de cabeça deitada para trás, apoiada na parede, exatamente como se achava antes do início dessas sequências de movimentos. Mais tarde, Herculano Pires participou e dirigiu inúmeras sessões de ectoplasmia promovidas às expensas da Faculdade Mediúnica do Médio Baiano Urbano de Assis Xavier, em Marília, e na cidade de São Paulo, com a médium Hilda Negrão, esposa do jornalista e pesquisador Odilon Negrão, diretor da revista Revelador e da União Espírita Paulista, Odilon. Acrescenta Herculano Pires: em todas essas experiências realizadas em pequenos grupos familiares e em ambientes fechados e restritos, sem a menor possibilidade de fraude, mormente tendo-se em conta a amplitude dos efeitos, tivemos oportunidade de verificar a realidade dos fenômenos metapsíquicos, de que somente agora e timidamente a parapsicologia vem tomando conhecimento. Compartilhamos da opinião de Watley Carim, de Samuel Soal, de Henri Brice, de que esses fenômenos não revelam apenas a emanação de uma força psíquica do médium, mas também a existência de uma inteléquia de si, segunda expressão de Soal, ou da alma humana, do espírito humano. Só poderíamos admitir o contrário se as experiências provassem o contrário, o que até agora não foi feito. Enquanto as provas a favor, como se vê pela opinião dos parapsicólogos citados, continuam a produzir-se mesmo com as limitações extremas da pesquisa científica de tipo quantitativo. Os resultados das pesquisas observadas por Herculano Pires nada realmente ficam a dever aos que foram obtidos nas mais notáveis sessões levadas a efeito em países da Europa, especialmente na França, Inglaterra, Bélgica, Polônia e Alemanha. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho da noite. Aqui